Eu acho que um dos temas mais discutidos sobre maternidade nesses últimos dias é o uso ou não de telas pelos nossos filhos. Gente, é um tema polêmico, mas é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi gente, eu me chamo Letícia Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Por aqui nós compartilhamos vídeos, ideias, dicas sobre maternidade e eu tenho certeza que esse é um tema super procurado ultimamente. Eu gostaria de compartilhar a minha visão sobre o assunto. Mas antes da gente entrar nesse assunto específico do vídeo de hoje, não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa aqui o seu comentário. Qual que é a sua postura em relação ao uso de telas na sua família? Qual a dinâmica aí que vocês utilizam em casa? Eu vou amar saber e ver as diferentes perspectivas. Bom, eu acho que o primeiro ponto é entender que não necessariamente a tecnologia é um vilão. A tecnologia, ela é real e nós coexistimos com ela. A gente... Papai chegou? Ainda não. Você deixa a mamãe gravar aqui um pouquinho? Eu vou com você. Então sente aqui comigo. Tem um ajudante aqui, ó. O assunto é sobre você. Então, se a gente parar para pensar, anos atrás, a nossa infância... A mãe tá culpada de não assistir. Tá bom. Pela milésima vez. Se a gente parar para pensar, como que foi a infância dos nossos avós? Dos nossos pais? A nossa infância. Então, ao longo dos anos, a introdução e a evolução da tecnologia foi mudando também a forma como a gente experimenta, como a gente tem essa experiência no mundo. E por que eu acho que isso é tão importante dizer? Porque eu acredito que não tem muito como fugir da tecnologia. Existem muitas facilidades e muitas vantagens. Agora a gente também não precisa se render completamente a ela. O que a gente precisa entender? Ok, os nossos filhos eles vão acessar a tecnologia em algum momento das suas vidas, mas de que maneira deve ser esse acesso? Quais os malefícios de um acesso demasiadamente e de maneira precipitada? E como eu, agora como pai, posso mediar essa situação? Eu acredito que esse é o caminho que nós devemos seguir. Não sendo extremo de um lado a pensar que nós vamos conseguir viver num mundo distante e sem a tecnologia, mas também não de um outro lado se rendendo completamente a ela, porque assim como tudo na nossa vida, na verdade, existem benefícios, mas também existem desafios que vêm acompanhados com o uso não somente das telas, mas das tecnologias. Então eu acredito que um primeiro passo para resolver essa situação é entender o que vocês consideram ser um limite saudável do uso tecnológico dentro da sua casa. Obviamente, você não precisa apenas pensar sobre isso com a sua família, mas estudar. Existem diversos livros, estudos científicos que abordam esse assunto nos dias de hoje, trazendo tantos os benefícios como os desafios do uso e do impacto das telas na vida das crianças. Eu já te dou um spoiler que existem muitos estudos sérios que advogam, para que esse uso seja cada vez menor, cada vez mais controlado do que de maneira livre e demasiada. Mas também a gente não precisa condenar as telas. Então, esse seria o primeiro passo. Ok. Qual é o nosso objetivo? Nesse momento, você não vai pensar na sua realidade, você não vai pensar quais são os desafios. Ai, mas a tela é um recurso, se eu não der tela para o meu filho, eu não vou conseguir. Não. Nesse momento, a gente não pensa na parte prática, na teórica. Ok, teoricamente, qual o nível que eu desejo que o meu filho tenha acesso à tela? É uma vez por dia? É uma hora a cada dia? É uma vez por semana? É zero? Só em momentos esporádicos? Nos restaurantes eu quero que os meus filhos tenham acesso à tela ou não? É ok durante as refeições? Então, estabelece esse plano teórico. Qual que é o objetivo? Aonde que a gente quer chegar? Onde que a gente quer alcançar? Ok.
Agora nós vamos para a parte prática. Pegando aqui esse objetivo, esse desejo, como que é a minha realidade hoje? Poxa, a minha realidade, Letia, que é muito difícil, eu preciso dar conta da casa sozinha, de cuidar do meu filho, e a tela acaba sendo um escape. Quando a gente está em determinadas situações é inevitável. Então, o que a gente faz agora? Aos poucos, né? Se você consegue fazer essa transição de maneira mais brusca, ok. Mas aos poucos a gente vai implementando metas, literalmente, da diminuição dessas telas, se esse é o seu objetivo. Então, ok, o meu filho vai ter acesso a telas durante a semana, mas não entre as refeições. Inclusive, existem estudos que indicam isso, como é prejudicial você usar a televisão, ou um tablet ou um iPad durante as refeições, porque isso distrai não só a criança, mas a pessoa, né, daquilo que ela está comendo. Isso interfere nas noções de saciedade e pode corroborar para o desenvolvimento de doenças crônicas lá na frente, como diabetes, hipertensão e etc. Então, fazendo um parênteses aqui, vamos pensar nos nossos hábitos alimentares? Quantos de nós cresceram na frente da televisão? E a gente não consegue parar de comer, mesmo que a gente está, né, com um nível de saciedade. Ai meu Deus, comi tanto que não consigo, nem que eu tô passando mal. Será que isso vem de obviamente, a causa é complexa, mas um dos fatores será que não foi justamente essa falta de aprender mesmo, porque a sociedade, gente, é aprendida, é você entender como o seu corpo funciona, qual que são os seus limites, o que te faz bem e o que te faz mal. Mas você não consegue identificar esses sinais se você está distraído diante de uma tela. Então, se você não tem limite nenhum, eu acredito que esse já é um bom limite para poder começar por aí. Mas voltando ao nosso assunto principal. Então estabeleça, né, quais são essas metas e em que tempo você gostaria de alcançá-las e seja firme em relação a isso. A gente não consegue mudar toda a nossa vida do dia para a noite, mas se a gente der passos firmes e constantes em direção ao objetivo que a gente quer alcançar, com certeza grandes mudanças vão, entre aspas, aparecer do dia para a noite. Na verdade, não foi do dia para a noite, foi fruto do seu esforço diário e de cada decisão ali tomada com firmeza ao longo do tempo. Uma outra estratégia que você pode usar, né, são as ferramentas de controle parental. Eu acho que isso funciona quando seu filho já está um pouco mais velho, né, e que você tem ali, ele tem dispositivos próprios. Então, a gente usa isso com o nosso celular. Você pode limitar, colocar uma senha, né, do controle de tempo que só você tem, e se o tempo determinado pela família é uma hora de Instagram por dia, quando fechou o aplicativo trava e aquela jovem, eu imagino que já um adolescente ali, pré-adolescente, não vai ter mais acesso àquele conteúdo. Ai, Led, isso não é muito radical? Não sei. Qual que é o seu objetivo? Será que o que o seu filho tem sido exposto? Porque esse já é uma outra temática. Ok, o meu filho vai ter acesso à tela, mas qual é o conteúdo? Com que frequência, né? Quem que tá ali edificando? Ele tá solto, ele pode escolher, ou a escolha é limitada e é filtrada por mim? Percebe, gente? São muitos detalhes. Por isso, eu volto ao meu plano original. Destrincha cada um desses detalhes, pensa sobre isso, pesquisa, define um plano e agora começa a colocar esse plano em prática. Só que o grande X da questão é que não basta apenas limitar. Porque se você está assistindo esse vídeo e isso está fazendo sentido para você, o seu filho provavelmente já tem acesso à tela. Então não é só tirar algo e essa criança vai ficar fazendo o quê o dia todo? Então o seu plano de retirada ou de diminuição ou de controle de telas também precisa incluir um outro aspecto. Quais as atividades eu vou introduzir para substituir? Talvez no início vai ser difícil, porque a criança está acostumada a uma hiperestimulação que a tela traz. Mas você pode inserir atividades, quebra-cabeça, não sei, pesquisa na internet, no Pinterest, tem várias
ideias criativas de atividades que você pode desenvolver com seu filho, coisas que eles vão ficar fazendo assim sozinhos ali, e aos poucos vai introduzindo cada uma dessas coisas. E eu acredito que vai chegar num ponto de que a tela não vai ter mais todo esse glamour que ele tem, porque às vezes essa acaba sendo a única opção que a gente dá para os nossos filhos. E aos pouquinhos essas atividades, talvez mais manuais, né, mais específicas, vão chamar muito mais a atenção dessa criança. Quer ver um outro exemplo? Se o objetivo da tela é distrair a criança para que as tarefas, né, diárias sejam cumpridas, inclui os seus filhos nessas tarefas. Por que não trazê-los para lavar um prato? Ai, Leti, mas vai fazer a bagunça. Mas a bagunça faz parte. Ensina eles, pega as roupas, fala aí, meu filho, vai dobrar as roupas. Ele vai ficar um tempão passando uma roupa de um cesto para o outro, e ali você vai limpando alguma coisa, fazendo a comida. Existem alternativas, mas eu acredito que é um esforço duplo da gente parar, da gente pensar. Não precisa também ser da noite para o dia, mas aos pouquinhos a gente ir introduzindo cada uma dessas coisas. E isso, com certeza, vai ter um impacto gigantesco. No final das contas, gente, o objetivo, como eu falei no início do vídeo, não é nem demonizar, nem entender que as telas são a coisa mais maravilhosa que existe nessa terra, mas é encontrar um equilíbrio. Como que eu posso, na realidade da minha família, com os objetivos que nós temos, como nós entendemos, né, esse uso da tecnologia, como que nós vamos mediar isso e ensinar os nossos filhos e expô-los mais ou menos a essa realidade. Obviamente, com o passar dos anos, eu acredito que isso vai também se alterando, mas se você segue essa ideia de pensar sobre o assunto, de analisar de maneira livre, sem pensar primeiro na realidade, porque muitas vezes a gente se limita pela nossa realidade, né? A gente não se vê vivendo uma outra realidade. Então, primeiro pensa sobre o assunto, traça um plano e agora, aos pouquinhos, vai aplicando isso no seu dia a dia. E eu confesso para você que você pode se surpreender como você vai se encontrar vivendo numa realidade que talvez você imaginou que nunca seria possível. Meu filho viver sem tela, impossível, eu até quero, mas não tem jeito. Ou então não, Leti, eu acredito que é importante eles terem acesso a isso em uma determinada maneira. Enfim, no final das contas, o objetivo é o mesmo. Pensar sobre o assunto, chegar a uma decisão em família, traçar um plano e fazer com que ele se torne real. E não querendo soltar assim uma bomba no final do vídeo, mas na verdade, gente, essa receitinha serve para vários outros aspectos da nossa vida. Vários outros aspectos da nossa maternidade. Então, antes de tomar decisões ou decidir é assim ou não é, senta, pesquisa em família, conversa, elabora, define um plano e alcance os seus objetivos. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, te ajudado de alguma forma e que vocês tenham momentos aí em famílias preciosos com ou sem o uso das telas, mas particularmente numa opinião particular, que esse tempo seja diminuído para que vocês possam desfrutar de tempos maravilhosos juntos em família, olho no olho, conversa ali, com conversa no tete a tete, e eu sei que isso vai ser muito tremendo para você e para toda a sua casa. Um beijo no seu coração. Não deixa de colocar aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o assunto, que eu gosto de ouvir, né? Como eu te falei, pesquisar é isso, é ouvir diferentes opiniões. E eu tenho certeza que isso vai abençoar a minha vida também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.